Olá, eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução assistida. Quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Fertilidade em Cores. E nesse vídeo eu vou te explicar como uma pessoa trans pode engravidar, pode ter seus filhos, quais são as técnicas de reprodução assistida que podem ser oferecidas. O primeiro ponto é saber que os tratamentos de hormonização tão frequentemente realizados nesse tratamento de transição de gênero, eles podem afetar a fertilidade da pessoa de uma forma transitória, passageira ou até mesmo definitiva. Então, esta orientação é fundamental e deve ser dada sempre quando a pessoa vai começar o tratamento de hormonização. Então é fundamental no planejamento reprodutivo de pessoas trans a orientação antes do início da hormonização. E eu vou explicar por quê. Homens trans, quando vão iniciar o tratamento à base de androgênios, como testosterona, por exemplo, a gente sabe que o sangramento menstrual vai ser interrompido, os caracteres sexuais masculinos vão se desenvolver e a função ovariana vai ficar bloqueada durante o período do uso da testosterona. Até aí, sem problema nenhum. E quando a pessoa decidir engravidar? A gente pode e deve suspender o tratamento à base de androgênios por alguns meses, em geral 3 meses antes, e a gente consegue recuperar bem a função ovariana, estimular esses ovários, fazer a pessoa ovular, ou eventualmente produzir óvulos para um tratamento de fertilização in vitro. Por quê? Porque essa queda da fertilidade em caso de homens trans, ela é transitória pelo uso dos androgênios. Só que diferente do que acontece com homens trans, mulheres trans que vão utilizar tratamentos à base dos hormônios, os estrogênios, que vão levar ao desenvolvimento de caracteres sexuais femininos, eles podem ter um efeito permanente sobre a função testicular na produção de espermatozoides. Ou seja, esses testículos podem deixar com o tempo de produzir espermatozoides de uma forma irreversível. Então, antes de começar a hormonização, é importante que essas mulheres trans sejam orientadas sobre eventual técnicas para preservar essa fertilidade. E como que vai ser feita essa preservação de fertilidade? Com o congelamento de uma amostra de sêmen ou de algumas amostras de sêmen, porque aí ela pode fazer o tratamento, né, da hormonização sem nenhum problema e lá na frente, depois de alguns anos, se decidir ter filhos biológicos usando os próprios gametas, eles vão estar congelados e a fertilidade vai ter sido preservada. No caso dos homens trans, a gente pode também congelar óvulos, mas a gente sabe que o congelamento de óvulos ele não vai ser feito por uma questão do defeito deletério da hormonização sobre a função ovariana. Mas é importante também conversar sobre preservação de fertilidade, por quê? Porque a gente sabe que pessoas com ovários têm uma fertilidade que declina naturalmente, principalmente depois dos 35 anos, quando começa a acontecer uma diminuição da reserva ovariana e uma redução do potencial reprodutivo dos óvulos. Então, tanto homens trans quanto mulheres trans, quando vão começar um tratamento de hormonização, fazer essa transição, precisam ser orientadas quanto ao planejamento reprodutivo e técnicas para preservação de fertilidade. E quais são as técnicas disponíveis para uma pessoa trans engravidar? Aí não existe uma resposta já definida para essa pergunta, porque a gente pode oferecer técnicas desde as mais simples, como uma relação sexual programada no período fértil, até uma fertilização in vitro e eventualmente utilização do chamado útero de substituição ou a cessão temporária de útero, quando uma outra pessoa que vai engravidar, que vai gerar a criança. Por que isso? Porque quando a gente vai indicar a técnica de reprodução assistida, a gente tem que responder aquelas 3 perguntas básicas. Quais são os órgãos reprodutores e gametas que existem para essas pessoas que estão querendo ter filhos? Quais são as formas de relacionamento sexual que existem? É possível que aconteça uma concepção espontânea, uma gravidez espontânea? E terceiro, se a pessoa que tem útero tem o desejo de engravidar, ou seja, o desejo de que o bebê se desenvolva dentro do seu próprio organismo. Com base nessas perguntas, a gente vai indicar a melhor técnica, a técnica que vai satisfazer
os anseios das pessoas para terem os seus filhos. Não existe então uma resposta já pré-definida. Para um homem trans, o tratamento é esse, para uma mulher trans, esse é o tratamento. Depende muito do tipo de união, porque a gente sabe que mesmo pessoas trans, elas podem estar numa união homoafetiva, heteroafetiva, a outra pessoa pode ser trans também, então os tratamentos são absolutamente individualizados. Então nesse vídeo eu te expliquei um pouco quais são as técnicas e quais são os cuidados e as orientações necessárias de pessoas trans com desejo reprodutivo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, entre em contato com a gente, manda sua dúvida.